Nós hoje vamos falar dos reinos da natureza, dos chamados os três reinos, porque nós não vamos abordar na aula de hoje o reino animal, hominal, até porque é fruto de outros estudos e do decorrer do nosso curso. E nós precisamos compreender, para muitos que de repente pode perguntar, mas quando eu fiz a inscrição no curso Aprendizes do Evangelho, onde está na Bíblia todas essas situações que nós estamos vendo aí? Nós já vimos algumas situações de átomo, de arcanjo e agora o mineral. É preciso que nós tenhamos um olhar além. Nós precisamos compreender a razão da nossa existência e todo esse desenvolvimento. Se nós não olharmos desde a nossa criação, desde a nossa formação, nós não vamos conseguir compreender a nossa destinação. E, principalmente, é preciso compreender, não que aqui nós nos arvoremos como da verdade absoluta, mas estamos sempre buscando as orientações de pesquisas e de estudos da doutrina espírita. Hoje, por exemplo, agora, começando a nossa conversa, a nossa aula, por exemplo. Então, para ilustrar os 7 reinos da natureza, não encontramos uma melhor imagem, mas ela contém um erro já absurdo em relação ao que nós aprendemos dentro da própria Gênese, dentro de tudo aquilo que a doutrina nos fala. Mas vamos lá. Os 7 reinos da natureza, os quais nós estamos comumente ligados. Nós sempre ouvimos, de uma forma ou de outra, ligados a nós. Então, ele começa pelo elemental, que está errado. O certo seria começar pelo mineral, depois pelo vegetal, aí depois para o animal, aí sim viria o elemental. O elemental é o elo de ligação entre o animal e o hominal, ou a humana, como está aqui. Angélicos e depois o divino. Tudo isso que nós estamos falando dos 7 reinos da natureza também se aplica da mesma forma à escala espírita. Tem situações que são muito sutis, tem algumas colocações que são quase etéreas. Então, é preciso fazer uso do raciocínio, da inteligência. O que nós não podemos é entrar em discussões infrutíferas e estéreis que não nos conduz a nenhum lugar. Esse é o nosso cuidado. Esta deve ser sempre a nossa preocupação. Então, ao olharmos para aquele que está lá no livro O Mundo Maior, está no livro Universo e Vida, do Hernani Guimarães, e também está no Evolução em Dois Mundos. O conhecido primeiro reino é realmente o reino mineral. Os 7 reinos são 2 grandes classes que eles falam, né? Que trazem em si mesmo uma fonte de atividade infinita, que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades de sua conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Então, os seres orgânicos é a vida. Seria aquilo que comumente, quem já fez curso do átomo arcanjo, perispírito, quem fez curso de desenvolvimento, sabe que ele está falando de princípio vital. Então, nós vamos falar hoje porque precisa compreender. Ainda existe uma grande leva, muito misticismo, existem muita contradição. A esse o objetivo, desmistificar algumas coisas, sim, mas não a título de convencer. Então, os seres orgânicos, orgânico para nós está numa relação direta com vida, com princípio vital. Então, por isso que ele fala conservação. Compreende homens, animais e plantas, são os chamados reinos orgânicos que nós conhecemos.
A outra classe dos seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade e nem movimentos próprios, formados apenas pela agregação da matéria. Os minerais, a água, os gases, os minérios e as rochas. Aí já vem alguma coisa que alguém poderá dizer. Tá, e daí? O que isso tem a ver comigo? Qualquer que seja a tradução da Bíblia, que hoje nós temos conhecimento no nosso planeta, lá diz que Moisés, recebendo os 10 mandamentos ou o decálogo no Monte Sinai, que eles foram escritos na pedra. O que isso significa? Que a pedra tem vida eterna, a pedra não se modifica, a pedra não se transforma. O objetivo, a analogia que se faz de escrito na pedra é porque ele vai permanecer. Se fosse numa madeira, se fosse na água ou qualquer um dos outros objetos, qualquer um dos outros seres que nós tenhamos conhecimento, ele se perderia. Na pedra, o significado é perpetuar, por ser um ser inorgânico, por ser um ser onde há uma aglutinação de matéria, há uma agregação de moléculas, como queiram, até porque a nossa aula não é de ciência, é só para ver como se fica compacto todo esse que forma esse todos dos minerais inorgânicos. O princípio inteligente, ou mônada celeste, estagia nestes reinos, começando no mineral e indo até o hominal, extraindo de cada um deles os subsídios necessários para a sua evolução. É por isso que tudo se encandeia da natureza, desde o átomo até o arcanjo. Nós vamos falar muito hoje em princípio inteligente e princípio espiritual. Então, é preciso ficar atento. No cristal, no mineral, como está essa segunda imagem, aqui no mineral, quando nós saímos da mão do Criador, quando nós saímos das mãos de Deus, quando Ele nos cria, e nós vamos estagiar, como o André Luiz fala, no mundo maior, então aqui é princípio espiritual. Princípio inteligente já é vida orgânica. Então, aqui é princípio espiritual. Então, nós saímos da mão do Criador para o mineral. Essa mônada celeste nada mais é uma tradução, vamos assim dizer, popular de princípio espiritual. E em todos os reinos onde nós estamos estagiando, onde nós estamos aplicando o nosso desenvolvimento, nós vamos ver no decorrer da nossa conversa de hoje que isso vai refletir no ser hominal, nessa criatura, no nosso corpo físico hoje, o que Paulo de Tarso chama de vaso, onde o espírito vem fazer uso do seu desenvolvimento. Kardec escreve muito pouco sobre esse reino. Nas obras da codificação, nós vamos encontrar muito pouco a respeito do reino mineral. Porém, nas obras complementares, Leon Denis, Gabriel Delany, o próprio Raul Teixeira, Jorge Andréa, todos esses autores, eles fazem bastante, falam bastante. Mas por quê? Fundamentados nas pesquisas de Kardec. O Jorge Andréa, por exemplo, ele vai falar muito, e o Gabriel Delany, eles vão partir os seus estudos do magnetismo que eles conseguem compreender dentro do reino mineral. Então, vamos lá. Diz-nos Kardec que ele é constituído de matéria inerte e não possui mais do que uma força mecânica. Os minerais não têm vitalidade e nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria. São os chamados seres inorgânicos da natureza. A pedra, por exemplo, ela não apresenta sinal de vida. Pode-se dizer que a característica base desta fase é a atração, presenciado claramente no fenômeno do magnetismo, o início do suporte à vida
que irá aparecer no vegetal. Então, quando Gabriel Delany fala, Kardec fala pouco, ele fala simplesmente da agregação da matéria, mas nós vamos compreender que esse estágio no mineral, ele começa a sustentação, que vai ser base para o reino vegetal, a sustentação, esse crescimento que nós vamos ver em direção à luz, mas vai ser fundamental no reino hominal para que nós possamos nos equilibrar sobre os membros inferiores do nosso desenvolvimento. Então, como ele fala, a pedra não apresenta nenhum sinal de vida? Não, ela está ali, milênios, por bilhões de anos. Mas isso, existe toda essa compreensão. Quando se estuda a doutrina espírita, quando nós buscamos a nossa origem, a nossa formação, nós vamos entender o porquê. Porque ali é o início. Se nós não tivermos uma boa base, se nós não tivermos um alicerce seguro, nós não teremos como nos sustentar nos reinos de desenvolvimento que virão a seguir. Na intermediação com o reino vegetal que ele vem a seguir, investigações científicas descobriram a geração espontânea de vírus nas estruturas cristalinas. Os vírus se situam na encruzilhada dos reinos mineral para o vegetal e do vegetal para o animal, como uma espécie de ensaio para ordenações futuras. Agregação é o fato de os cristais e minerais, em geral, crescerem por deposição, isto é, por uma ação puramente externa. Então, pode parecer uma aula de ciência, pode parecer até mesmo, em alguns casos, uma aula de biologia. Não. Quando ele fala que os pesquisadores, aí está fazendo uso da ciência, eles descobriram em alguns minerais que existem alguns vírus nessas estruturas, no seu interior, desta agregação, mas não são em todos. Então, a mesma forma, como nós falamos a semana passada, nós falamos em algumas situações da tabela periódica, da evolução anímica, que os minerais também evoluem, que os minerais também progridem. Então, a ciência espírita, os estudiosos, chegaram à conclusão que, nessa fase de transição para o mineral e o vegetal, esses vírus descobertos têm um papel preponderante. Então, não é que mudou a composição do mineral, mas são situações também de vida e uma colaboração, não de um reino para outro, mas quando se entra num processo a seguir, o que seria não o salto evolutivo, mas a próxima cadeia de desenvolvimento dos próprios minerais aos quais nós estamos estudando. Os minerais são substâncias, fugiu aqui para a minha parte de baixo, mas vamos lá. Existe, então, esse arranjo interno, a cristalização, caracterizado por propriedades físicas e químicas determinadas que, ao longo dos anos, foram formadas pela intervenção da natureza, dentre temperatura, calor, pressão, entre outros. Em outras palavras, os minerais são compostos químicos formados por sólidos cristalinos, divididos em minerais metálicos e não metálicos. A partir dos minerais, nós já estamos vendo gêneros e espécies diferentes. Então, tudo isso não é obra do acaso. Nada disso está acontecendo por uma coincidência. Não, tudo tem. Alguns, uma pressão é maior, para outros, o calor, a energia é fundamental. Essa temperatura depende se está a nível do mar, sobre aquela pressão,
Se está no alto de uma montanha, a pressão é diferente. Então, tudo isso faz parte de um progresso. Então, quando nós olhamos, por que perguntamos? Os grãos de areia da praia são iguais? Não, não são. Se nós olharmos guardadas as devidas proporções, nós vamos encontrar, por exemplo, no microscópico, nós vamos encontrar numa colher de areia da praia como se fosse essa imagem que está aqui. Cada grão é diferente um do outro, mas os nossos olhos físicos não conseguem acompanhar essa diferença. Eles também estão. Ah, mas ali não é agregação de matéria. Tá, mas a pedra é. E o que seria a pedra, senão as moléculas, um monte de grão de areia? Ah, nunca ouvi falar isso. Tudo bem. O que é o mar? O mar não são pequenas gotas de água? Ah, mas são bilhões, trilhões, não importa, mas são um monte de gotinhas que formam o mar. Então, nós temos que compreender que as grandes montanhas também são essa agregação de matéria. E tem um sentido de ver. É preciso não olhar não só o a caminho da luz, o próprio Moisés, com seus ensinamentos, quando ele falava que no início era tudo água. Sim, se nós olharmos, mesmo lá em Minas Gerais, que não tem mar hoje, vamos assim dizer, nós vamos encontrar resquícios relativos às características e propriedades do mar. Ou seja, o mar um dia já cobriu toda essa extensão da terra. Então, quando Moisés aqui estava, quando ele ditou, vamos assim dizer lá, a Gênese, quando fala que da água se fez vida, é esse o sentido de compreensão. É preciso, por isso que até hoje, grande parte do judaísmo ainda acredita que a vida deriva da água e os minerais são o primeiro passo a seguir. Os minerais metálicos da subdivisão. Esses minerais apresentam em sua composição elementos com características físico-química dos metais. Por exemplo, o ferro, o cobre e o alumínio, entre outros. Aí está grande motivo da devastação, principalmente no continente africano, e nós aqui que sofremos no Brasil, a pátria do Evangelho, também sofremos essas consequências. Nem tudo, a lei do progresso está inserido, a lei do trabalho, sim, mas essa exploração abusiva muitas vezes compromete, mas não é esse o caso. Nós estamos falando simplesmente porque aqui se tem uso. Hoje, por exemplo, na África, a exploração do nióbio, que muitas das criaturas criticam por causa das doenças, de serem cancerígeno e tudo metal, mas todos nós fazemos uso do celular. Então, de uma forma ou de outra, nós também contribuímos para essa exploração. E os minerais não metálicos. Esse grupo é composto por minérios que não contêm em sua composição propriedades de metais. Por exemplo, a areia, o diamante, o calcário e outros. O próprio diamante vem mostrar essa evolução. Não se encontra um diamante na sua forma lapidada. O diamante ele é sempre encontrado na sua forma bruta. Ah, é o carvão que estagiou por bilhões de anos, milhões de anos. Sim, e depois ele passa por um processo de transformação, de burilamento, para chegar nessa condição que hoje nós nos encontramos. Tem o reino vegetal, por exemplo, tem algumas espécies que se dão perfeitamente bem com o calcário. O desenvolvimento chega a ser o desenvolvimento produtivo de algumas árvores frutíferas são assim quase o dobro em relação àquelas que não usam o calcário. Então nós precisamos compreender a utilidade de tudo que foi criado. A partir do momento em que nós buscamos a compreensão do que foi Jesus idealizando, modelando este planeta para nos oferecer as condições de vida, nós compreendemos a grandiosidade de um espírito quando alcança a esfera crística.
Jorge Andréa, no seu livro Impulsos Criativos da Evolução, no capítulo 1, no item que aborda o período pré-câmbrico da era arqueozoica, ele coloca que o mineral possui tanto a vida quanto o vegetal e o animal. O princípio unificador, a essência que preside as formas e o metabolismo da flora e da fauna, existe também no reino mineral, presidindo as forças de atração e repulsão, em que átomos e moléculas se unificam e se equilibram. Então, é preciso entender. Então, quando ele fala nesse livro, que é todo dedicado a evolução anímica, os minerais, então ele, ali por pesquisas, também por orientações espirituais dos seus benfeitores, dos engenheiros siderais, então ele fala que o desenvolvimento anímico que hoje existe no mineral é similar ao que acontece no vegetal e no animal. Por isso, não é simplesmente o dobrar o número de átomos. Então, você tem força de atração, aglutinação, aglomeração, ao mesmo tempo que você tem a repulsão, você tem aí essa irritabilidade que é muito comum usar no reino mineral e no reino vegetal. Então, são forças que se unificam e se equilibram. Ou seja, desde o reino mineral, nós temos um equilíbrio ecológico. Não existe uma constância. Sempre vai haver este equilíbrio, qualquer que seja o setor de desenvolvimento. Nós estamos falando, mais uma vez, princípio espiritual. Aquele que está lá no livro Deuteronômio, lá no Decálogo, no Antigo Testamento, de Moisés, quando ele se referindo a Javé, ele fala: eu os conheço antes mesmo de os ter criado, e sei qual será a sua destinação. Então, Deus, ele sabe, desde a nossa colocação lá no estágio do cristal, mas ele sabe que o nosso objetivo e a razão de nós ter sido criados é alcançarmos a esfera crística, que é essa mais alta hierarquia que nós temos conhecimento. O movimento da matéria não é vida. Ela recebe esse movimento. Ela não produz. Existem pessoas que querem admitir vida nos minerais e, no entanto, estão confundindo movimento molecular e atômico com vida. Então, quando uma pedra se move, muda de lugar, quando não é que tem uma vida. Tudo é exterior. Tudo são movimentos independentes dela. É isso que ele está falando. Não existe uma vida, porque não tem orgânico, não tem o princípio vital. Os movimentos que nós vemos neste reino, todos eles estão relacionados muito mais com o movimento de rotação e translação da Terra do que uma vida mineral. A importância que isso tem é de compreender o movimento. Essa correria que hoje nós nos encontramos, onde muitos falam, o tempo está passando muito rápido. Tá? O que isso tem a ver com o reino mineral? Sim, são os movimentos molecular e atômico. Sim, o tsunami da Indonésia, o terremoto do Chile e o terremoto do Irã, que aconteceu aí por volta do ano 2000, isso mudou o eixo da Terra, mudou esse movimento atômico. Então, hoje, nós perdemos aí preciosos milésimos de segundo. Então, os estudiosos hoje falam, por exemplo, que nós temos 23 horas e 59 minutos por aí. Ah, mas um minuto faz diferença? Para ver como todos são capazes de notar que o tempo passa mais rápido. Porém, não procuram saber a explicação.
Então, os movimentos nesses seres inorgânicos, o que precisamos saber? São tudo frutos do exterior, independentemente de vontade. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Desta forma, podemos afirmar que o mineral, sendo um ser inorgânico, nele não há a mínima possibilidade de um espírito habitá-lo. O característico básico dessa fase é a atração e a repulsão, presenciada claramente no fenômeno do magnetismo. Se ninguém de vocês tivesse prestado atenção na aula até aqui, se prestar atenção nessa resposta que está no livro dos Espíritos, já é o suficiente para compreender o reino mineral. Então, alguém vai perguntar, algum dia eu já fui um grão de areia? Veja bem, o princípio espiritual, sim, mas o princípio inteligente, não. Então, nós não fomos uma pedra, nós não fomos um mineral, porque o princípio inteligente é orgânico. O princípio inteligente tem princípio vital e tem ali esse organismo já nessa fase de vida. Então, não existe vida no mineral. Então, nós passamos por lá, sim, desenvolvendo os protótipos de sustentação para o reino vegetal e o reino animal. A resposta é clara. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma. As plantas têm alma? Nós vamos ver. Não, não tem. A alga, os líquens têm? Não, mas é orgânico. Então, a vida orgânica pode animar qualquer um desses corpos. Porém, um corpo sem vida orgânica não tem como receber. É preciso lembrar sempre da colocação que faz os espíritos para Kardec. Ele identifica, vamos usar espírito na erraticidade, no mundo espiritual, e alma, o espírito encarnado. Então, dentro da doutrina espírita, a partir da colocação dos benfeitores espirituais, todas as vezes em que tiver a colocação alma, ele está se referindo ao espírito encarnado. E quando fala espírito, seria na sua essência, no seu estado natural, que é a essência, o mundo dos espíritos. E andando um pouco mais, nós chegamos no reino vegetal. Aí nós passamos a primeira fase da nossa existência e da nossa criação, com a sustentação, com a aglutinação, com a aglomeração da matéria, nós chegamos na fase da vida orgânica. Então, aqui, nós já temos um princípio inteligente. Não está falando que é espírito, entenda bem. Um espírito inteligente porque já tem vida orgânica. Nos primeiros vegetais, como nós vamos ver, não existe. A maioria ainda são de reprodução, como é que falam lá, assexuada. Não, nós vamos chegar no ponto de compreender o reino vegetal completo, que seria, sempre que falamos de reinos, são completos. Da mesma forma que existem os minerais nobres, nós temos os vegetais nobres, os últimos da cadeia vegetal, que são aqueles que já são compostos de flores e frutos. Esses já são os mais completos. Este reino é caracterizado, não consigo ler a primeira frase, tá, gente? Por causa da montagem que está aqui. O saber fisicamente do que se trata. Os fenômenos vitais mais importantes são o crescimento interior, por divisão celular, a regeneração dos tecidos, a reprodução e o fluxo de fluidos, a chamada seiva, a troca gasosa nas plantas em um ritmo lento,
alternando com o dia e a noite e as formas orgânicas. Então, o que ele está falando? Esse crescimento interior por essa divisão celular, nós já vamos compreender que aqui nós começamos a compreender o que seria o sistema circulatório, o sistema reprodutor, entre outras coisas, né? O sistema nervoso central que nós temos, muito parecido, vamos assim dizer, com o caule, não. É só para nós vermos o que é sustentação. É isso que ele está dizendo. A regeneração dos tecidos. Quando nós vamos lá, fazemos a poda em algumas espécies de árvores, muitos dessas plantas, muitos desses vegetais, eles se regeneram, né? Você vai lá e pega a hortelã para você fazer um chá, se faz necessário, você está dando força para que ela vai buscar os nutrientes e procurar outras formas também de absorver energia. Então, nada muito diferente. O que é para nós essa corrente sanguínea? Não é só sangue que circula no nosso corpo físico. Então, nós vamos compreendendo que em cada estágio, em cada fase do nosso desenvolvimento, nós caminhamos para um ser único, dentro de uma individualidade. Quando ele fala dessa troca gasosa, não vamos nem entrar aqui em questão de fotossíntese ou não, mas nós sabemos, por orientações inclusive médicas, que determinadas plantas não devemos deixar onde se dorme. No quarto, por exemplo, é um lugar que determinadas plantas, como samambaia, por exemplo, não deve ser deixada no quarto, exatamente por causa desses gases que são liberados durante a noite. Ah, mas eu nunca ouvi falar isso. Leia os livros e as obras complementares. Vai lá ler os livros do Leon Denis, O Grande Enigma. Vai lá ver o problema do ser e da dor que você vai compreender. Releia No Mundo Maior que você vai entender tudo isso. Está lá específico com as palavras. Então, o que ele está dizendo? O Sol. Tem pessoas, tem situações, tem seres humanos como nós, espíritos encarnados, que adoram o calor, adoram o sol, se sentem bem, são alegres. No inverno, por exemplo, diminui a atividade, diminui toda essa expansividade que a criatura tem. E isso é a herança do reino vegetal? Não, nós não estamos falando isso. Nós estamos falando que é preciso prestar atenção de como tudo se relaciona com tudo que é criação divina em nosso planeta bendito. As plantas, compostas de matéria inerte, assim como o mineral, são dotadas de vitalidade. Aqui é a grande diferença. O mineral não tem vitalidade. Aqui você tem. Você olha a planta, então elas não pensam, elas não têm mais do que a vida orgânica. Podem ser afetadas por ações sobre a matéria, mas não têm percepções. Por conseguinte, não têm a sensação de dor. Como não pensam, não podem ter vontade e não têm consciência de si mesma. Ah, quando eu vou lá e quebro o galho de um vegetal, quando eu vou lá e retiro a flor de qualquer que seja a espécie, ah, mas a seiva que sai não é porque está com dor, é um processo natural. Você quebrou uma corrente, você eliminou ali um projeto evolutivo que estava. Então, essa interrupção que está causando ali é o segmento normal da vida. Então, tem uma vida orgânica, tem vitalidade, mas não tem sensação. Ah, mas tem plantas que se dão melhor no calor, tem plantas que se dão melhor no frio. Isso, sim, é percepção. Sim, se tem certas plantas que eles chamam de sensitivas, que quando passamos por perto, vamos assim dizer, ela recolhe as suas folhas. Assim como tem a planta carnívora, por exemplo, Dionéia, que quando o inseto qualquer que para ali sobre ela,
ela acaba se alimentando? É porque ela precisa daquele nutriente, ela precisa daquele... E também não é instinto, é simplesmente uma percepção natural. É algo que acontece para eles, mas não que ela tenha sentimentos, não que ela tenha sensações, mas por ter uma vida orgânica e por ter vitalidade, ela já está sujeita às transformações de tudo aquilo que a cerca. Então, a planta não tem vontade, ela não vai dar fruto quando ela quiser, ela não vai cair as folhas quando quiser. Elas têm o seu prosseguimento, elas têm todo o seu desenvolvimento por fases, muitas vezes coletiva. Por isso, a importância das estações. Quase que na totalidade delas, no outono, as folhas caem. Quase, mas não significa que são todas. A gramínea não tem como, por exemplo, cair as folhas. Sim, mas seca. Então, é uma transformação, é uma modificação, mas não é consciência. Não precisa preocupar que nós vamos lá subir, vamos lá cortar, vamos lá pegar o abacate, vamos lá pegar a laranja, e vai ser como um filho da laranjeira, do abacateiro, que depois ele vai ficar lá reclamando. Não, não tem consciência. Existe vida orgânica, existe vitalidade. Quando nós olhamos para o eucalipto que seja, inclusive com suas propriedades curativas, a Narcisa nos mostra isso no nosso lar, quando ela leva André Luiz para retirar, juntamente com os elementais lá da natureza, o remédio para o marido lá, para o esposo, né, da moça, a viúva do André Luiz. Então, dessa mesma forma, quando o eucalipto está passando pelo processo lá de se tornar o papel, não tem essa vitalidade. E ele também já não é mais um ser orgânico. Ali já deixou. Então, o princípio orgânico que existia, deixou quando foi retirada as suas raízes. Quando uma planta se volta para a luz em direção ao alto, fototropismo, ou cresce para cima, contra a gravidade, geotropismo, não se trata em absoluto de instinto. São reações químicas ou físicas que produzem estes fenômenos. O mesmo vale para as plantas carnívoras. Elas se fecham devido a uma reação físico e química. Então, ao mesmo tempo em que as raízes buscam na terra retirar os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento da vida orgânica, a busca em direção à luz, a busca em direção ao alto é algo natural. Não é que ela está procurando o céu, não é que está procurando Deus, é a própria estabilização, a sustentação da agregação das moléculas lá do reino mineral. Então, aqui já começam a ser importantes. Da mesma forma que ele está dizendo, não é sentimento, não são sensações. E também não tem nada a ver porque ela está se preocupando. Isso são, aí como ele está dizendo, uma reação química, uma reação física, devido à vitalidade, a importância que se tem o sol. Não, quando fala sol, não estamos falando calor de 38 ou de 40 graus. Quando se refere a sol como energia, quando se refere ao sol como temperatura, estamos falando de luz solar. A importância da criação do sol está em todos os seres e em todos os reinos que têm essa necessidade, calor e temperatura, que é fundamental dentro desse princípio de vitalidade. Entretanto, não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e evitar o que lhes possa ser nocivo? É uma pergunta que ele está fazendo.
Então, as plantas teriam, a título de conservação da espécie, procurar ali um terreno mais úmido, uma terra mais fértil, fugir das queimadas, fugir de um terreno árido, daquilo que poderia prejudicar? É essa a pergunta que ele está dizendo. A resposta dos benfeitores: se quiserdes, uma espécie de extinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra. É, porém, um instinto puramente mecânico. Quando nas operações químicas observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém. Quer dizer que há entre eles afinidade. Ora, a isto não dais o nome de extinto. Então, você está estudando lá o livro do Jorge Andréa, você precisa deixar do lado o livro dos Espíritos. Você precisa deixar do lado a Gênese. Você precisa compreender os princípios básicos do que está lá no Evolução Anímica, sem esquecer esse livro que é facílimo de compreender, que é o Evolução em Dois Mundos. Então, é igual ele está falando. Assim como todo mundo, quando nós falamos, você tem o H2O. Isso é a água. Então, essas moléculas que se atraem para formar um outro elemento ou para formar algo que seja, é por atração, é por, vamos assim dizer, como ele está dizendo, a pobreza do nosso vocabulário nos faz usar de palavras que muitas vezes nós associamos ao nosso eu, ao nosso conhecimento e à nossa existência. Então, instinto, percepção, essa atração, nós precisamos tomar muito cuidado. Mas a resposta aqui é clara: não. As plantas não pensam, as plantas não têm consciência, mas têm princípio vital. Só voltando na imagem. Então, nós temos raiz principal, só para mostrar o que ele está querendo dizer aqui. Você tem a raiz principal e tem as raízes laterais. Você tem os pelos radiculares. E vamos vendo como isso vai ser importante, por exemplo, nos animais. Depois você tem os tecidos fundamentais, que seria a coluna, seria o sistema nervoso central. É só uma analogia. Nós não estamos em um congresso da NASA e muito menos num congresso científico. É para compreender a nossa essência espiritual. As folhas são os acessórios. Por isso que você fala, quando ele fala que tem gema, é essa central, é essa ideia central, é esse fluido central que vem, que vai ser a flor. Nem todas as flores serão transformadas em frutos. Por isso que nem todas as árvores do reino vegetal, todo vegetal, é considerado complexo. Só vai estar na última fase da cadeia evolutiva quando você completar todos os ciclos. É isso que ele está dizendo. Afinidade, uns servindo aos outros. Devemos salientar que as plantas são a base da cadeia alimentar. São produtoras de matéria orgânica e alimentam os seres heterótrofos. Não é que estamos querendo mostrar conhecimento. A equipe de apoio, o Sebastião, ninguém está querendo mostrar aqui que é um Aurélio, um Google ou para muitos aí uma Barça. Não, é para não mudar o sentido da frase. Heterótrofos são todos aqueles seres, os vegetais que se alimentam de substância orgânica. Então, são produtoras de matéria orgânica e alimentam os seres heterótrofos, ou seja, são o grupo responsável pela nutrição de diversos organismos consumidores. Sem os vegetais, não a vida na Terra seria impossível. Sem os vegetais, não tem vida na Terra. Eles são a base dessa cadeia alimentar. Todos os seres deles fazem uso.
Não é por ser. Ah, então, todos o ciclo seguinte se alimenta do anterior? Não, mas é fundamental no seu desenvolvimento. A sustentação através da agregação da matéria vai fornecer o caule aqui, o tronco para alguns vegetais. As raízes são todos os acessórios. Os galhos são todos acessórios necessários a esse equilíbrio e a esse desenvolvimento. E por ter uma vida orgânica, já começa a fase de transformação. Então, tudo que é produzido vai servir de alimento para outros seres, inclusive outros próprios vegetais. Aí eles se alimentam. A decomposição de determinadas partes de vegetais, retornando ao meio, à terra fértil, eles voltam a agregar junto com os seus carbono com carbono, chumbo com chumbo, e assim vai, e vão formando novos seres. O importante é que, sem os vegetais, a vida na Terra seria impossível. Mas será? Tudo está relacionado a essa fase da substância orgânica como alimento. Os seres que formam o reino da inteligência bruto não tem, eu perco algumas palavras, já falei, não tem inteligência ativa, mas apresentam o movimento interior da vida e realizam um completo. Sebastião, você está sem áudio. Você está mudo. Foi? Voltou? Voltou. Sim. É que, além da matéria densa, são dotados do princípio vital, de que deriva essa força prodigiosa que lhes comunica a vida. Esses seres não revelam, porém, consciência alguma de sua existência. Não sentem prazeres ou dores, não têm percepções e nem sentimentos. Só possuem a vida orgânica que lhes é comunicada por sua união com o princípio vital. O princípio vital aqui já começa a dar o prazo de validade. Esse princípio vital, que aqui começa no reino vegetal, ele tem prazo aí para vencer. Diferentemente de nós, que muitas vezes extrapolamos no nosso, muitas vezes nós abusamos e gastamos o nosso princípio vital com algo que não convém, mas aqui tem o seu tempo. Então, nós temos plantas milenares, nós temos vegetais milenares, sim, mas isso se faz necessário. Todos os vegetais passarão eles para o reino animal? Sim, mas não necessariamente no planeta Terra, né? Da mesma forma que nem todos os animais que por aqui se encontram serão elementais e virão à condição de hominal aqui no nosso planeta. O vegetal é preciso compreender. Então, quando nós olhamos a madeira da mesa, da cadeira e, por que não, do caixão ou do esquife que vai conduzir o nosso corpo físico lá para o túmulo, né? Mesmo para quem vai ser cremado, não é. A madeira da mesa, a madeira da cadeira, não é. Ela não contém o princípio vital do vegetal, da planta que ele está. Tudo são fases, tudo são ciclos que começam e também se terminam, também se encerram. Após adquirir a capacidade de aglutinar os diversos elementos da matéria em sua peregrinação pelos minerais, o princípio espiritual vai iniciar outra etapa de sua longa carreira evolutiva. Identifica-se com os vírus, logo a seguir com as bactérias rudimentares, as algas unicelulares e sucedendo-as com as algas pluricelulares. O Emmanuel, no A Caminho da Luz,
ele fala que as algas foram os primeiros seres orgânicos aqui do nosso planeta. Porém, como o Jorge André está dizendo, ele está falando o quê? Ó, a colocação que eles fazem chega a ser mesmo filosófica, porque ele fala a capacidade de aglutinar os diversos elementos da matéria lá dos minerais, o princípio espiritual, não o princípio inteligente. O princípio espiritual vai iniciar outra etapa de sua longa carreira evolutiva. Por quê? São esses vírus, mais uma vez. Aí, se você tem a vida orgânica, você já tem uma composição, você já tem aí um auxílio, você já tem outro elemento contribuindo para esse desenvolvimento de algo unicelular, que não precisa nem... Até o Sebastião é capaz de compreender o que ele está dizendo. Um unicelular é um só, sucedendo para as algas pluricelulares, de bastante células, vamos assim dizer. Então, aí, quando nós conseguimos compreender essa evolução e a lei do progresso agindo mesmo já no reino, nesses reinos inferiores, nós compreendemos o verdadeiro significado de sermos chamados filhos de Deus. Aqui é só para mostrar, né, o que seria um quadro explicativo e evolutivo. Alga verde ancestral, que pertence lá, não vou nem falar de reinos, não é essa a questão, que são, como ele está dizendo, esses seres unicelulares. O próximo ciclo evolutivo delas seriam essas biófitas, que são os musgos, os líquidos, não tem vasos condutores. E as células da geração mais duradouras, que são, aí está explicado essa evolução. Mas isso são bilhões de anos. Como ele fala, se no primeiro surgem os embriões pluricelulares e as primeiras plantas com 2 sexos. Então, aqui, aí fala, nossa, então quer dizer que é isso que está falando, começa o desenvolvimento do aparelho, por exemplo, reprodutor? Não, estamos dizendo de reprodução. Tudo é evolutivo. O próximo passo, com o aparecimento dos vasos condutores, que tem tudo a ver com o nosso aparelho circulatório, veias e vasos, são as pteridófitas. A samambaia, por exemplo, elas têm dutos para a condução de nutrientes e seiva, além de caule e folhas maiores. Mas ainda não tem uma haste central, mas já se aglutinam, mas já são maiores, mas já tem mais componentes. Aí surgem as chamadas sementes, os geospermas, que são as araucárias, as plantas sem flor, mas com pólen e sementes, que surgem. Aqui estão a um passo de ser o completo, que são as angiospermas. A colocação aqui foi muito feliz, com as tulipas, plantas com flores, frutos e sementes. Então, essas são as mais completas. Essas seriam o ápice do reino vegetal. Não só a tulipa, as angiospermas, todas essas que têm flores, frutos e sementes, todas essas não tem mais como evoluir dentro do reino vegetal. É essa colocação que precisa. O mineral, ele vai evoluir até um determinado ponto. Depois ele não tem mais como evoluir. A mesma coisa é o vegetal. Quando nós colocamos uma água no fogo para ferver dentro de um recipiente, claro, vai chegar a um determinado ponto que ela vai ferver. Não adianta você colocar mais fogo, não adianta você colocar num fogo mais forte. Ela não vai ferver mais do que ela já está. Ela chegou no ponto máximo. É isso que nós precisamos entender. Os minerais e os vegetais têm essas limitações. Nós estamos falando sempre de bilhões de anos. O princípio inteligente passa, então,
a vivenciar as experiências nos vegetais mais complexos, melhor estruturados, onde ele vai adquirir a capacidade de reagir, direto ou indiretamente, a qualquer mudança exterior, a chamada irritabilidade, as plantas sensitivas. E depois, a faculdade de sentir, captar e registrar as alterações do meio que o cerca, a chamada sensação. Conquistas do princípio espiritual em seu percurso pelo reino vegetal. Então, sim, nós já começamos a perceber aqui modificações de vida. Então, quando você vê a plaquinha não pise na grama, não é porque ela vai sentir dor, não é porque ela tem sentimento. Aí é uma questão de educação e respeito. Nós estamos falando de desenvolvimento de um princípio espiritual que agora, com a vitalidade de posse de um princípio vital que lhe oferta a condição, então ele está em desenvolvimento para chegar no reino animal. Essa complexidade do reino animal, onde aqui o princípio inteligente começa o desenvolvimento dos órgãos que vão ser fundamentais para o reino hominal, aquele onde hoje nós nos encontramos. Todos os espíritos que aqui até agora passaram, desse passado distante, que animaram animais, onde adquiriram os atributos que hoje se apresentam nos seres humanos. É nesses seres inferiores da criação que estais longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Então, o que ele está dizendo? Todos os nós que estamos na fase hominal, nós passamos pelo animal? Sim, com certeza. Isto é uma garantia. Os seres inferiores da criação, por isso a nossa responsabilidade de zelar por eles. Da mesma forma que nós precisamos zelar, porque todos os que lá estão um dia estarão na mesma condição que nós, os benfeitores espirituais, os espíritos puros, os espíritos felizes, eles também zelam por nós. Em relação a eles, nós somos a mesma situação que os animais estão para conosco. O que importa aqui é que agora nós já temos uma individualização. O princípio inteligente aqui já saiu daquela fase coletiva, já saiu daquela tese que alguns espíritas adotam como o espírito grupo. Aquela situação. Quando nós vamos, mais uma vez, voltando lá no reino mineral, quando nós vamos lá na praia, se nós pegarmos alguns daqueles peixinhos que estão lá no cardume, se nós colocarmos no aquário aqui da sala de casa, do apartamento, todos os movimentos que o cardume fizer lá no mar, os peixinhos aqui do aquário vão reproduzir, porque esse é chamado o espírito coletivo, o espírito grupo, que é uma tese que alguns pesquisadores e estudiosos da doutrina espírita aplicam. Inclusive, quem estudou no grupo espírita Manuel Bento, fez o estudo do átomo e o arcanjo, sabe do que nós estamos falando, porque lá isso é muito bem explicado. Mas é o que ele está dizendo. Estamos muito longe ainda de conhecer como se elabora, como é feita essa transição. Não sabemos onde, nem quando, e muito menos como se processa essa transição de um reino para o outro. O animal caminha para a condição de homem, tanto quanto o homem caminha para a condição de anjo. Esse processo aqui é mais fácil de entender. Esse processo do animal para o hominal, sim,
Porque o instinto que nós vamos desenvolver enquanto no animal, ele ainda nos será muito útil. Muitas vezes nós, hoje, homens, mulheres, a humanidade encarnada, muitas vezes nós fazemos uso do instinto. Muitos falam o reflexo. O reflexo nada mais é do que o instinto colocado em ação. Então, da mesma forma que esse reino que agora, né, que nós estamos logo a seguir, esse reino que antecedeu a nossa fase hominal, então eles precisam não só da nossa proteção e do nosso cuidado, como falamos lá no vegetal. É a base da cadeia alimentar? Sim, para muitos animais. A grande maioria deles, sim, se alimentam dos vegetais. O que não significa que são todos. Você tem um equilíbrio. Aqui nós vamos chegar na mesma condição. Os animais não estão aqui para nos servir. Os animais não estão aqui para fazer a nossa vontade. Não. São seres em evolução e em aprendizado, assim como nós. Eles também estão em evolução. O princípio espiritual adquire experiências, emoções e conhecimento através do trânsito pelos diferentes reinos da natureza. Então, não é só o Emmanuel que fala isso, não. Joana de Ângeles, que para muitos é intelectualizada, a linguagem é muito difícil, por isso precisamos ler. Esse livro, Conflitos Existenciais, explica não só, quando ela fala de conflitos existenciais, ela está falando desde o princípio espiritual, desde o princípio inteligente. Por isso, a diversidade das individualidades que hoje nos compomos. Então, esses diferentes reinos da natureza, todos eles vão acrescendo, todos eles vão somando. Em todos eles, nós vamos adquirindo os recursos e os mecanismos para a nossa fase hominal de raciocínio e de inteligência, para que aí nós possamos fazer uso da dádiva que é o livre-arbítrio. Dormindo no mineral, lentamente exteriorizam-se-lhe as energias de aglutinação molecular, ampliando as possibilidades no despertar do vegetal. Quando cresce em recursos de sensibilidade, a fim de liberar os instintos no trânsito animal, desabrochando as faculdades da inteligência e da razão, da consciência na fase humana. Nossa, a Joana de Ângeles dizendo isso, sim, o mineral, quando ela fala dormindo no mineral, é a agregação, as energias de aglutinação, a formação estrutural, para que possa despertar aí na fase seguinte. O vegetal, os recursos de sensibilidade, como diz, calor, temperatura, sim, tudo isso vai ser de importância ímpar no trânsito do animal, para que seja possível quando nós, então, na posse da razão, na posse já da inteligência, do conhecimento, tomar aí essa consciência dessa fase humana. É claro que aqui nós não estamos falando da fase elemental, que é essa fase transitória do animal. Nós estamos falando aqui desse sentido. Então, esses conflitos, conflito aqui não é discussão, conflito aqui não é discórdia, não é debate. Conflitos existenciais de saber que hoje o ser humano, o corpo físico, como diz o Alexandre no Missionários da Luz, o dia em que o ser humano compreender a complexidade, a longevidade do corpo físico estruturado nos reinos inferiores, nós seríamos
mais responsáveis com esse vaso físico tão necessário à evolução espiritual. É isso que ela está dizendo. Tudo tem por alvo o progresso, a evolução para a perfeição. Não há ente animado, por mais insignificante que pareça, por mais microscópico que seja, que não esteja submetido à lei da evolução. Então, o grão de areia evolui, a alga evolui, a ameba evolui, tudo evolui. Da mesma coisa que o arcanjo evolui. Será que Jesus está sentado no trono nupcial simplesmente porque ele chegou à esfera crística? Não, essa é a esfera que nós conhecemos. Se todos a nossa destinação é um dia vermos a Deus, significa que existem ainda muitas outras descobertas que o espírito precisa fazer. Mas o Caibar, ele deixa bem claro que tudo está em desenvolvimento, tudo está sujeito à lei do progresso, tudo se transforma no planeta Terra, se transforma através da lei da evolução. É assim que tudo serve, que tudo se encandeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. É difícil explicar? É. Por que a doutrina espírita parece ser tão complexa? Por que ela parece ser tão intelectualizada? É muito mais fácil você acreditar que se você estiver praticando o bem, você vai para o céu. Se você praticar o mal, você vai para o inferno. Mas se você não é tão bom para ir para o céu, mas também não é tão ruim para ir para o inferno, então o purgatório aceita todas essas outras criaturas. Sim, é muito fácil ficar nessa zona de conforto. É muito fácil ficar dentro desse comodismo. O que a doutrina espírita nos oferece é que, por ser uma doutrina de observação, nós estamos em constante evolução. Então, Deus não criou nada simplesmente como diversão, lazer ou para ocupar espaço. Tudo tem serventia, tudo tem utilidade e tudo tem um propósito divino. Tudo que nos serve. Nós estamos aqui colocados e tudo que nos cerca, tudo aquilo que é criação divina que está à nossa volta, é para a nossa evolução, é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento espiritual. Quando nós compreendemos, como a Joana de Ângeles fala, consciência, aqui nós começamos a desenvolver uma outra palavrinha de difícil aceitação na fase em que nos encontramos, que se chama moral. Entre o reino vegetal e o reino animal, nenhuma delimitação há nitidamente marcada. Acompanhando-se passo a passo a série de seres, diz-se que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Sim, é só uma colocação. Ele não está dizendo que a barata vai ser o rato, que o rato vai ser o cão, que o cão vai ser o golfinho, o elefante. Estamos falando em termos dos chamados os animais que, para muitos, são mais fáceis de serem condicionados. Não significa que toda a graminha depois tem que ser samambaia. Nós vamos estagiar no mesmo gênero, mas não em todas as espécies. Não existe essa necessidade nos reinos inferiores. O que nós sabemos? Os animais selvagens, por exemplo, estão a um passo atrás dos animais domésticos. Isso é natural. Ninguém vai criar um leão, um tigre ou uma hiena dentro de casa, por mais que seja condicionado aí a criação desde ela pequenininha, desde filhote da cria. Não é. Então, não existe esta condição de que ser imediatamente
exatamente o seguinte: você está dentro da mesma espécie. Essa transformação foge à nossa compreensão. É preciso entender, nós aprendemos que os animais já complexos, que os animais que estão na última fase da sua cadeia evolutiva, que ao chegar ao mundo espiritual, eles são encaminhados para laboratórios especiais, onde ali é feito e o seu prontuário de tudo o que aconteceu, e aí eles são imediatamente retornam ao planeta Terra. Alguns são aproveitáveis em algumas missões, como tem lá no próprio nosso lar, quando fala dos mastins, dos muares, das aves, mas são condições específicas. É muito mais exceção do que regra. Então, essa espécie animal também evolui a todo momento. Há várias correntes de pensamento sobre esse aspecto. A que admite a individualização durante o processo de evolução do princípio inteligente e a que admite a individualização desde o princípio espiritual. Isso dentro da própria doutrina. A doutrina espírita, neste momento, neste século, em 2021, ela está passando por um processo também de aceitação e de afirmação. Há um personalismo, há uma corrente de pureza doutrinária muito parecido com o judaísmo, que se apega muito mais à letra do que à essência. Então, certas discussões a respeito do que é princípio espiritual, do que é princípio inteligente, do que é uma mônada, quando acontece essa transformação, quando acontece essa mudança, isso foge à nossa compreensão. Mas hoje nós já sabemos o que é dor, o que é sofrimento. Então, quando nós olhamos e saber que nós precisamos zelar e cuidar do chamado meio ambiente, que é composto não só pelo reino vegetal, mas também pelos minerais, como nós aprendemos da água. A importância para que isso possa servir de recursos na nossa fase hominal. É esse o sentido que ele está falando. Onde acontecem essas mudanças, essas individualizações, fica para quando nós estivermos numa condição de Gúbio, de Calderário, de Alexandre, entre outros. Os animais constituídos do instinto são uma espécie, essa inteligência instintiva que ele está falando, limitada, com a consciência de sua existência e de sua individualidade. Eles não agem somente por instinto, os animais. Além do instinto, não poderia negar a certos animais a prática de certos atos combinados, que denotam a vontade de agir num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover a conservação. Não há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento. Qualquer que seja a arte que admiremos em seus trabalhos, aquilo que faziam antigamente é o mesmo que fazem hoje. Mesmo quem vive, quem nasceu na área urbana, o João de Barro, ele constrói o seu ninho sempre da mesma maneira. Então, o João de Barro, ele constrói a sua casinha na árvore, aqui, por exemplo, nessa megalópole, nos postes. Ele não vai nunca construir um sobrado, um edifício. A casa vai ser sempre naquele mesmo padrão. Da mesma forma, os animais que servem em eventos, os animais que participam de alguns espetáculos, isso chama-se condicionamento. É condicionar
Não é que eles têm uma inteligência, eles têm rudimentos de inteligência. É algo primitivo. Vontade, sim. Da mesma forma que nós, seres hominais, tem coisas que são independentes da nossa vontade. Nós não piscamos somente quando queremos. O nosso sangue não circula de acordo com a nossa vontade. As nossas necessidades fisiológicas, elas não contam somente, não é a hora, muitas vezes, nós muitas vezes condicionamos, muitas vezes educamos o nosso corpo físico a determinadas situações. Mas isso é dentro do chamado automático. Isso é automático e não uma forma de se educar. Então, quando fala dos animais, sim, eles também têm a sua chamada dor evolução, a sua dor aprendizado, né? O Costa, ele gosta muito de dar esse exemplo. Ele fala assim: a vaca que desencarnou, quando chega no mundo espiritual, então os benfeitores, quando vão passar no laboratório, vão ver lá qual é a experiência, como ela se sentiu, desde o abate até o momento em que era um bife. Quais as experiências que ela teve? Como que isso refletiu? Foi diferente você ser, entre aspas, abatida para alimentar o ser humano ali, de que quando foi uma zebra e foi abatida lá por um leão, dentro do equilíbrio ecológico, dentro da conservação da espécie para se alimentar. Então, essa sim é uma colocação, é uma tese. Não, existem muitos livros, entre eles Universo e Vida, que fazem essa relação, de que tudo isso fica gravado no nosso perispírito. Tudo isso fica gravado no nosso HD espiritual. Todas as experiências, mas são condicionamentos. Reino animal não tem raciocínio contínuo. Eles não têm aí como se guiar, progredir pelo pensamento. Poderíamos assumir somente o nome princípio espiritual, que se torna, em algum momento, um espírito. A divisão é apenas didática. Se confundir, podemos optar somente por princípio espiritual. Temos, então, a informação suficiente para fazer uma associação entre a gênese orgânica e a gênese espiritual, que nós vamos estudar daqui 2 aulas. De forma bastante simplista, podemos dizer assim: a mônada espiritual ou princípio espiritual sairia das mãos de Deus, fazendo um estágio no reino mineral. Evoluindo, passaria esse princípio espiritual, onde faz um estágio no reino vegetal. Evolui e se torna princípio inteligente, fazendo um estágio no reino animal. Então, desde aquela crisálida, é esse o termo que o André Luiz usa, desde aquela crisálida que está ali em desenvolvimento nos cristais, passando para o princípio espiritual, a vida orgânica, o vegetal, para depois se tornar esse princípio inteligente do animal, que vai ser de uma forma pensante. Então, imagina, tudo isso que nós falamos até agora, Moisés resumiu em 2 frases. Ele diz que faz-se o elemento árido, a terra, depois fez-se as plantas, depois os animais, não necessariamente nessa ordem, e por último o homem, a quem Deus deu o poder sobre todos os outros animais. É isso que ele está dizendo. Agora, querer que Moisés, lá, à sua época, explicasse isso aqui para estar contido na Bíblia, aí já não é mais nem questão de ignorância. Aí é aviltar a inteligência que nós levamos bilhões de anos para desenvolver e adquirir. O princípio espiritual, chegando ao extremo da evolução,
comportada no reino animal, é transformado em espírito, que reencarna no reino hominal, onde nos dizem os seguintes espíritos na questão 610 do livro. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. A espécie humana, lá dos primitivos, passou do elemental, porque o elemental não tem livre-arbítrio, mas logo a seguir, na espécie humana, você já tem o livre-arbítrio. É a que Deus escolheu para que possa conhecê-lo. Como? Onde está escrito? Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Então, quando Jesus professa, quando Jesus dita o Sermão da Montanha, o código da fraternidade, para retornarmos à casa do Pai, ele está dizendo isso. A bem-aventurança, bem-aventurados os que têm o coração puro, somente quando nós estivermos na esfera crística. Porque até hoje, independente de religião, de livro, de filosofia, de denominação religiosa, o único espírito, o único ser que viu Deus foi exatamente Jesus. Com este resumo, podemos responder a algumas questões, pelo menos uma que nos intrigou durante anos. Nós já fomos pedra? Não. No início de tudo, que podemos chamar de mônada espiritual ou princípio espiritual, é possível termos feito um estágio no reino mineral. Mas a nossa origem e a nossa essência é espiritual. E aí está a nossa evolução contada em algumas imagens. Quando saindo das mãos do nosso Criador, somos o reino vegetal, passando por essa fase que ainda tem os seus encantos. Chegamos no reino vegetal com todo o seu desenvolvimento, com todas as suas nuances de vida orgânica, onde nós vamos ter toda a complexidade do que significa e do que chamamos de um corpo físico. O reino animal e toda a sua complexidade. As várias espécies aí, cada uma dentro do seu processo, cada uma dentro da sua utilidade. Lembrando-se de que nem todos os elementos que compõem o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal chegarão à fase hominal no planeta Terra. Não. Muitos desses seres serão reaproveitados em outros mundos, os mundos primitivos. Então, o reino vegetal, os vegetais que não passarem ao reino animal no planeta Terra, no mundo primitivo, recém-criado, eles não vão voltar no mineral. Eles já partem da condição de vegetais. Então, partem daí o seu desenvolvimento. A mesma coisa são os animais. Muitos deles já vão chegar nos mundos primitivos na fase elemental, mas não necessariamente no planeta Terra. Da mesma forma que nós. Nós sabemos que em Júpiter, lá está São Luís, um dos espíritos que ditou a codificação, e Mozart, o artista, o músico. Mas, e nós temos referências ainda hoje da existência deles aqui, mas que aqui estiveram em missões, estiveram aqui numa situação de fazer avançar a humanidade terrena. E aqui só para exemplificar o ser hominal, que não, como dissemos, não é fruto do estudo da noite de hoje, mas mostra a nossa melhoria, mostra a nossa evolução, mostra o nosso progresso e o nosso desenvolvimento, a melhora do nosso físico. Assim, por isso que falamos, tudo evolui, tudo melhora, tudo se transforma. A cada ida ao plano espiritual, quando retorna ao planeta, quando retorna ao mundo físico, ao mundo material, nós temos essa capacidade de melhorar.
hoje nós já não somos mais a criatura como que está aqui, o do austrálio aqui. Nós já estamos nessas condições de sapiens, sabe? Sim, algumas atitudes nossas hoje, muitas vezes nos faz pensar que nós não evoluímos. Às vezes, muitas atitudes de determinados humanos nos faz pensar que nós realmente descendemos do macaco. Tamanha ainda a arbitrariedade e, principalmente, a falta de sentimentos de caridade para com o próximo. Mas tudo está no sentido de evoluir. E, para encerrar, André Luiz, pela psicografia do Chico, no livro Evolução em Dois Mundos, ele cita que o princípio inteligente, estagiando na ameba, adquire os primeiros automatismos do tato. Olha aonde ele foi. Olha onde o André Luiz foi buscar esta informação. Outra coisa, quando o André Luiz escreveu e ditou o Evolução em Dois Mundos, o Emmanuel acompanhou passo a passo o desenvolvimento desse livro. Então, não é que é só a leitura. Sim, foi visto o que ele podia dizer e o que ele não podia ainda transmitir. Então, na ameba, adquire-se os primeiros automatismos do tato. Nos animais aquáticos, o olfato. Nas plantas, o gosto. Nos animais, a linguagem. Hoje somos o resultado de todos os automatismos adquiridos nos vários reinos da natureza. Assim, no reino mineral, adquirimos a atração. No vegetal, a sensação. No reino animal, o instinto. E no reino hominal, o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão. Diz ainda que nas linhas da civilização, o reflexo precede o instinto. Este, a atividade refletida. Esta, a linguagem. Esta, por sua vez, a razão. E, finalmente, esta, a responsabilidade. Então, a importância de se estudar, a importância de se compreender é para que nós possamos melhor discernir. Compartilhando com vocês. Então, hoje, aqui, refazendo a aula, né? Depois que as meninas do grupo de apoio aí refizeram as correções ortográficas e buscando uma explicação para sentimento e sensação, encontrei uma explicação de facílimo entendimento. O que é? Quando nós comemos uma banana, então você sente ali o gosto da banana. Isso ele explica que é sentimento. Então, o gosto é a sensação. Comeu banana, você sentiu o gosto de banana, isso é sensação. Se você gostou, se você se sentiu bem, isso é sentimento. Se isso te causou uma repulsa, se você teve aí não gostou disso, então é sentimento. Então, a diferença é exatamente essa, de sensação para sentimento. É o que está dizendo, de simpatia e antipatia. Quando nós olhamos esses exemplos simples que às vezes aparecem, facilita para nós. Então, assim como ele está explicando da banana com esse exemplo tão simples, pelo menos para mim assim foi o entendimento, nós compreendemos o que é sensação e sentimento. Então, do instinto para o raciocínio, não estamos muito longe. Basta que nós compreendamos toda a nossa cadeia evolutiva. E aqui, com essa finalização, nós terminamos a nossa parte, vamos assim dizer, de ciência do nosso curso.